sabia? Ah, e se eu colocar nenhum aqui? Eu acho que esse vai ser o jeito, porque aqui não está entrando ninguém. Então, vamos de novo, né? Não tem problema. Vamos de novo. Então, aqui no YouTube a gente acerta depois, né? Então, bora lá. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma live VIP. Hoje eu vou falar sobre treinamentos operacionais na prática. Como fazer, como registrar e principalmente como evitar não conformidades. Porque se tem um ponto que aparece muito em auditoria, é problema com treinamento. Para quem não me conhece, eu sou a Fran Marchetti, eu sou mentora de profissionais da área de alimentos e trabalho diariamente com inspeção, com assessoria, com consultoria e responsabilidade técnica de alimentos. Então, sejam muito bem-vindos à minha casa e nós estamos ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Charles? Tudo bem, Gabriela? Como é que vocês estão? Conta para mim. Eu tinha dado uma entrada aqui no Instagram e não tinha dado certo. Então, eu saí e entrei de novo, né? Não tem problema. A gente faz quantas vezes for necessário, né? Então, nós estamos aqui pelo Instagram, aqui pelo YouTube, né? Eu quero, se alguém que está no Instagram, confirma para mim se está bom o áudio, se está bem legal o áudio, estão me ouvindo bem. Ana, seja muito bem-vinda, querida. Confirma para mim se está bom o áudio. Se tiver bom áudio, eu vou seguir aqui com a minha programação. E aí, gente? Hoje nós vamos falar sobre treinamento. Treinamento é uma coisa muito legal, uma coisa que eu gosto bastante de fazer com os meus alunos e também com os meus colaboradores. Sempre, né, que preciso for, a gente está treinando eles. E é assim, ó, é uma ferramenta. Deixa eu achar uma coisa aqui. É uma ferramenta, gente, de apoio do responsável técnico que vocês não têm noção. Porque, na verdade, a nossa função principal como responsáveis técnicos de alimentos é orientar a empresa quanto aos procedimentos necessários para se fazer cumprir a lei dentro daquele processo operacional, né? Então, essa é a nossa principal função. E como que eu comprovo que eu estou repassando essas orientações para o meu cliente? Através da comprovação dos treinamentos. Tá perfeito, sim, Ana? Obrigada, viu? Através da comprovação, gente, dos treinamentos. Então, vocês não imaginam que eu sou a louca dos treinamentos. Eu tenho uma pilha tem uma planilha, né? Vamos lá, vamos começar pelo começo. Para cada treinamento, existe uma planilha de registro que você vai comprovar que você repassou aquelas orientações para o teu cliente, para o teu auxiliar da qualidade, para os colaboradores, para o pessoal da limpeza, para o pessoal da casa de máquinas, para o pessoal, enfim, né, para todo mundo que está envolvido ali dentro do processo operacional, tá? Então, eu sou a louca de que tem um monte de planilha dessa. O número da minha planilha é 6.01, tá? Então, eu sou a louca de uma empresa, né? De outra é a 2, porque é do PAC 2, quem não sabe, PAC é Programa de Autocontrole, né? Então, dentro da IN 01 de 2017, que é do mapa, que fala sobre os elementos auditáveis, elementos de controle dentro do Programa de Autocontrole, tem lá o elemento de controle número 2, que é a questão. Não, 2 é água de abastecimento, desculpa, gente. 5, que é higiene, hábitos higiênicos, ou seja, as boas práticas de fabricação. E lá, então, tem a planilha 5.1, que é a planilha de treinamento, planilha de registro de treinamento. Na outra empresa eu tenho uma outra numeração, porque eles têm uma outra certificação, enfim. Eles quiseram, eu sigo o que a empresa, né, o coordenador da qualidade de São Paulo exige, não tem problema, a gente se adapta, né, gente? Porque isso também é uma capacidade, uma habilidade muito interessante de a gente estar desenvolvendo, tá? Dentro das nossas soft skills, né, que chamam.
que é a nossa adaptabilidade, tá? Então, não é porque está lá na lei, né? Claro, a lei tem, às vezes tem que ser cumprida, mas não é uma exigência legal que seja o que os PACs tenham essa ordem. Então, como eles têm uma outra certificação, que é a IFS, eles têm uma outra ordem, e eu sigo a ordem do supervisor da qualidade de São Paulo, e está tudo certo, né? Então, voltando aqui, então, mas se você levar em consideração a IN 01 de 2017, que fala sobre os elementos de controle dos programas de autocontrole, um deles, o número 5, é o programa de hábitos higiênicos dos funcionários, dos colaboradores, né? Que são as famosas boas práticas de fabricação. Então, lá, você precisa diz que você precisa treinar periodicamente os seus colaboradores quanto às boas práticas de fabricação. Mas, assim, as boas práticas, a gente inclui tudo, né? Tudo. Uniforme, hábitos higiênicos, a questão da questão de lavanderia, quando que eu levo para a lavanderia, quando que volta da lavanderia, quando que eu entrego para os meus funcionários, quando que eles mandam lavar, porque existe uma periodicidade de higiene, de troca de uniforme, de como que são os uniformes. E dentro desse programa de autocontrole também tem a questão da periodicidade dos treinamentos, né? Que segundo a RDC 275 da Anvisa, de 2002, da Anvisa, os colaboradores que trabalham, que são os manipuladores de alimentos, devem ser treinados semestralmente, na periodicidade semestral, tá? Então, eu sou louca das planilhas de autocontrole dos treinamentos, que eu imprimo um monte, tá, gente? Um monte. E eu fico, tipo assim, olha aqui, ó. Tem que fazer isso. Assina aqui que eu te falei. Tem que fazer aquilo. Assina aqui que eu te falei isso. Tem que fazer aquilo. Assina aqui que eu te passei essa orientação. E assim eu vou, porque assim é uma forma de eu comprovar que eu estou executando a função para a qual eu fui contratada, que é orientação técnica. Qual que é a função do responsável técnico? Orientar tecnicamente a empresa, os colaboradores e todos os envolvidos na operação quanto aos procedimentos que vão cumprir a lei. E como que eu comprovo isso? Registrando que eu passei aquela orientação, né? Registrando que eu passei aquela orientação. Então, gente, muita empresa acha que treinamento é só juntar a equipe e explicar alguma coisa, entendeu? E não, treinamento, ele acontece periodicamente. O treinamento está acontecendo a todo momento. Todo momento que você entra na área operacional e que você, né, identifica alguma não conformidade e repassa para o teu auxiliar da qualidade, precisa corrigir isso. Você tem que comprovar que você repassou aquela orientação. E isso é um treinamento, tá? Você está aplicando um treinamento. Então, o treinamento não é só aquele modelo clássico de você juntar, colocar todo mundo na sala de aula, né? E explicar alguma coisa, ter que juntar, se não tiver todos os colaboradores, não vale. Não, gente, não. Treinamento operacional, eles são ligados, eles estão diretamente ligados às coisas do dia a dia. A higiene, a manipulação, aos POPs, às BPFs, a limpeza, aos procedimentos, a rastreabilidade, análise. Tudo que o colaborador faz, ele precisa ser treinado. Tudo. Tá, gente? E aí, quando eu não registro que eu estou repassando aquela orientação, na auditoria aparece a ausência de registro, a ausência de evidência, a ausência de conteúdo, a ausência de cronograma, tá? Então, treinamento é sistema. Treinamento é periódico. Treinamento está sempre acontecendo. A todo momento que você está passando uma orientação técnica para o seu colaborador, para o auxiliar da qualidade,
por empresário, para a menina que cuida do documental, do financeiro, que eu preciso das notas fiscais, para a menina que cuida da certificação sanitária, que eu preciso de todos os documentos sanitários. Eu estou repassando orientações técnicas para a pessoa das compras, que vai saber que precisa comprar só daquele fornecedor, porque aquele fornecedor está qualificado. Porque eu já tenho as fichas técnicas daquele fornecedor. Então, eu preciso comprovar que eu estou passando essas orientações. E uma pergunta muito comum também que surge é só o RT que tem que dar todos os treinamentos? E a explicação é a seguinte: o responsável técnico ele coordena, a empresa participa, a liderança ajuda. E não é um trabalho sozinho, gente. É um trabalho em conjunto. Treinamento não funciona quando a responsabilidade fica só a encargo do RT. Tá? Treinamento não funciona. E agora nós vamos entrar no âmbito mais específico, que é como você planeja os treinamentos, né? Como que é planejado os treinamentos? Então, gente, primeiro, como que você aplica um treinamento na prática? Primeiro, planejando. Planejando de que forma? Primeiro, definindo o tema do treinamento, né? O treinamento, ele é operacional, ele é educacional, ele é de capacitação técnica. Qual que é o tema do treinamento? Eu vou só repassar uma orientação ou eu vou ensinar a minha auxiliar da qualidade a fazer uma análise? Quem que vai receber o treinamento? Para que nível de hierarquia que o meu treinamento será aplicado? É para a parte operacional? É para a parte de liderança? Ou é para diretoria? Quem que vai receber esse treinamento? Ah, quem que vai? E qual que vai ser a frequência dele? De quanto em quanto tempo eu vou aplicar ele? Vou aplicar ele uma vez só? Ou eu vou aplicar ele anualmente? Ou eu vou aplicar ele semestralmente? De quanto em quanto tempo eu vou aplicar ele? Tá? Então, precisa ter essas definições. São as primeiras delas, né? Depois que você planeja, como que você vai executar o treinamento? Uma vez que você decidiu quem que vai receber esse treinamento, você já pode decidir qual que vai ser a linguagem que você vai usar esse treinamento. Vai ser uma linguagem simples? Vai ser uma linguagem mais elaborada? Vai ser uma linguagem técnica? Qual que vai ser essa linguagem? De que forma que você vai falar com os seus colaboradores? Gente, isso é muito importante. Sabe por quê? Vou dar um exemplo bem prático para vocês o porquê da importância disso. Porque quando eu estou aplicando treinamentos a nível operacional, ou seja, para os colaboradores que são chão de fábrica, eu tenho que levar em consideração que a maioria deles não tem um segundo grau completo. E eles não têm habilidade de ler. Tá? Eles não têm intimidade com a leitura. Então, quando eu for colocar os meus slides, gente, eu preciso que os meus slides tenham muito pouco escrito. Ah, oi, Maria. Tudo bem, querida? Né? Eu preciso que os meus slides tenham muito pouco escritos, tá? E tenham muitas figuras. Eu tenho que considerar isso. Porque senão meu treinamento não vai ser efetivo. Faz sentido para vocês? Para quem faz sentido, dá um joinha aqui. Quem que tá comigo? Dá um joinha aqui. Né? Então, para quem depois que eu planejei, para quem que eu vou aplicar meu treinamento, eu preciso planejar a linguagem que eu vou usar. Qual que vai ser a minha linguagem? Né? De que forma que eu vou aplicar? Agora, o segundo planejamento é a forma de aplicação, né? Ele é um treinamento presencial ou é um treinamento online? Ele é um treinamento online ao vivo ou ele é um treinamento gravado? Gente, ó, o ano passado eu dei um treinamento que era treinamento para orientação para receber órgãos fiscalizadores.
E ele era nível de diretoria, tá? Só os diretores que iam receber esse treinamento. Por quê? Porque eu preciso orientar os diretores eram os diretores e os gerentes. Preciso orientar os diretores para quando aparecer algum órgão de fiscalização, seja ele de qualquer instância. Quando eu falo órgão de fiscalização, gente, eu não estou simplesmente me retendo a CIF, assim, eu estou falando de Ministério do Trabalho, eu estou falando de Metro, eu estou falando de Bama, eu estou falando, entendeu? Eu estou falando de todos os níveis de fiscalização possíveis e imagináveis. De auditoria de cliente, né? Porque tem auditoria de cliente que não avisa também, que não marca. Tá? Nós temos um cronograma de auditorias do McDonald's, que nós temos 3 auditorias no ano, 2 delas é marcado, tudo certinho, e uma é surpresa. O auditor chega lá e a gente tem que dar conta dele. Tá? Então, eu precisei treinar os diretores, a diretoria e a gerência, quanto a receber os órgãos fiscalizadores, né? E como que... Gente, é muito difícil eu juntar todo mundo numa sala. Porque cada um tá, né, num setor, cada um tá num horário, às vezes a diretoria nem tá na empresa. O que eu fiz? Eu gravei um treinamento. Eu gravei. Abri o Meet, gravei um treinamento. Mandei o link para eles. Depois eu mandei um questionamento para eles, um questionário para eles responderem. Né? Eles responderam, eu vi que eles assistiram. Beleza, tá dado o treinamento. Então, qual que é a forma de aplicação do treinamento? Isso faz parte do planejamento também. Tá, gente? Então, itens essenciais na parte do planejamento. A questão de o tema, para que é o treinamento, né? A questão da aplicação, como que eu vou aplicar? Presencial, vídeo gratuito, né? Online gratuito, online gravado ou online ao vivo, tá? E também quem que vai receber o treinamento? Para quem que eu vou dar o treinamento? Esses 3 itens são obrigatórios de você saber. Porque a partir daí eu vou decidir qual que vai ser a linguagem que eu vou usar, né? Qual que vai ser a forma de interação, se vai existir interação ou se não vai. Se vai existir interação ou se não vai. E quanto tempo, e no caso do planejamento, se for presencial, presencial, que eu digo fisicamente, né, gente? Presencialmente mesmo, não via online. O lugar que vai ser, tá? O horário que vai ser, se o lugar, o material de apoio que eu vou usar. Porque assim, ó, depois do almoço, as pessoas têm muito sono. Então, só vou fazer depois do almoço se for um lugar bem arejado, bem iluminado, né? Não aquele lugar quentinho, assim, que a pessoa deita, dorme. É que a pessoa tá pronta para dormir depois do almoço. Tá, vai ser presencial, vai ser... Então, eu vou usar o quê? Eu vou usar retroprojetor? Eu vou usar clipchart? O que eu vou usar como material de apoio? Eu vou entregar alguma coisa para eles lerem? Ou não? E no caso da comunicação, vai ser uma linguagem simples ou vai ser uma linguagem mais elaborada? Como que vai ser? Então, eu preciso fazer o planejamento da execução do meu treinamento. Tá? Planejamento da minha execução. Depois que eu planejei, que eu executei, o principal ponto, eu preciso registrar isso. De que forma que eu registro que eu apliquei essas orientações técnicas? Lista de presença, gente, tá? E essa lista de presença, ela vai... O que ela vai ter? Quais informações que ela vai ter? Precisa ter cargo? Ela precisa ter tempo? Quanto tempo durou o treinamento? Quanto tempo durou? 15 minutos? Meia hora? 50 minutos? Quanto tempo durou esse treinamento? Tá? No caso de ser um treinamento aplicado exclusivamente, por exemplo, para monitores da qualidade, eu preciso que esteja descrito o cargo deles nessa planilha de treinamento. Porque ali eu vou saber se eu tenho 5 pessoas na minha equipe, eu vou saber se todo mundo foi treinado ou não.
É? Às vezes eu preciso saber o turno que eles trabalham. Por quê? Porque às vezes eu estou lá dizendo no meu programa de autocontrole que eu treino todos os meus colaboradores para monitorar as boas práticas de fabricação em todos os turnos. Se eu estou falando todos os turnos, é sinal que tem mais de um, né? E se tem mais de um, como que eu vou comprovar que o segundo turno foi treinado? Então, eu preciso ter turno na minha planilha de controle de treinamento. Eu preciso ter data que foi executado. Eu preciso ter o tema que foi abordado, né? E eu preciso ter o responsável por ministrar o treinamento, tá? Então, o registro, ele precisa obrigatoriamente ter todas essas informações para que seja um registro eficiente, né? Para que ele seja eficaz, tá? Que você consiga ter aí todas as informações que você precisa, que você vai precisar comprovar depois naquele registro de treinamento. Seguindo, né? Seguindo para a próxima etapa, eu vou ter a etapa de comprovação. Através de fotos, de planilha, de relatório, tá? Mas a parte de comprovação e registro, elas se unem, tá, gente? Então, se tiver uma planilha de registro, já está de bom tamanho. E, por fim, eu tenho que ter a eficácia, a comprovação da eficácia. Fran, como que eu vou fazer isso? Você vai dar um questionário para os teus colaboradores ou para quem você aplicou o treinamento. Fazendo algumas perguntas básicas, né? Que você abordou de alguns assuntos que você abordou no teu treinamento. Então, segundo a legislação da fiscalização, né? Às vezes, quando você está falando com pessoas que têm um nível bem de escolaridade bem inferior. Então, você tem que usar a linguagem deles. Você não pode falar assim, segundo a RDC 275 da Anvisa, o cara vai falar, meu Deus, não sei nada disso. Tem que falar a linguagem deles. Então, segundo as regras da fiscalização, é permitido usar a barba? Sim ou não? Ele vai ter que marcar um xizinho. Segundo as regras da fiscalização, segundo as normas da empresa, os uniformes devem ser colocados para serem lavados no cesto da lavanderia? Sim ou não? Entendeu? Então, você precisa ter um formato de linguagem, um código de linguagem, que a pessoa que vai responder aquele questionário entenda. Gente? Tem aquele ditado muito bom que fala assim, eu sou responsável por me fazer ser entendido. Nós somos responsáveis, gente, para que a informação saia daqui e chegue aqui, no YouTube, da maneira como eu quero que chegue. Tá? Então, eu preciso usar a linguagem do público que eu quero atingir. Não adianta você perguntar lá para o teu colaborador, fazer um questionário de comprovação de eficácia e perguntar para ele assim, segundo a RDC 275 de 2022, é proibido o uso de adornos na área de manipulação. O cara vai falar, o que é adorno? Ele vai falar, o que é adorno? Que lei é essa? Meu Deus, estamos falando de lei aqui. Para tudo. Não adianta. Entendeu? Você tem que perguntar assim, segundo a lei da fiscalização ou as normas da empresa, é proibido usar, é permitido usar relógio? Sim ou não? Ele vai assinar lá, sim. O conteúdo do treinamento, ele foi aproveitado para você? Sim ou não? Sim. E o que você aproveitou mais? Daí a pergunta aberta. Ele vai escrever o que ele aprendeu mais com isso. E depois, o gerente, né, o encarregado dele, vai analisar se o que ele escreveu realmente está de fato. Entendeu? Porque normalmente os treinamentos eles são aplicados para passar alguma orientação técnica, né, ou legal, ou de algum procedimento que não está rodando da maneira como deveria estar. Poxa, estou com muito problema de uniforme. As
pessoas não cumprem os uniformes, a gente dá uniforme lá. Então, vamos chamar todo mundo, vamos botar na sala e vamos falar da importância de trocar o uniforme, de cumprir, estar sempre bem vestido, bem apessoado, entendeu? E aí depois a gente vai ver se funcionou ou não, se deu resultado ou não, tá? Então, para fazer um briefing de quem chegou agora, vamos lá. O treinamento, a dinâmica do treinamento, ela tem, na prática, ela tem alguns passos a serem seguidos. O primeiro, planejar, definir tema, definir público, definir modo de aplicação e, dependendo do modo de aplicação, o que você precisa para que você execute, para que você o execute, tá? Digo isso porque quando for presencial, você vai precisar de um retroprojetor, você vai precisar de um clip art, o que você vai precisar? Você precisa organizar isso. Também a hora e o local. Na etapa de execução, dependendo do público que você fala, do público para quem você vai falar, a linguagem que você vai usar. Né? Dependendo do público que você vai aplicar, o material didático que você vai elaborar. Tá? E dependendo do público que você vai aplicar, como que você vai relacionar com o trabalho, trazer questões práticas para o treinamento, para ele, exemplos práticos, para que ele vire cada vez mais demonstrativo, né? Gente, deixa eu contar para vocês, então, assim, ó, meu primeiro contato com a expressão, um dos primeiros contatos, né, com a expressão que eu tive, foi um treinamento que eu estava fazendo estágio curricular obrigatório aqui em Itajaí, no setor de pescado, no Ministério da Agricultura, na área de pescado, né? E eu estava, era 3 meses de estágio, enfim, e eu já estava 2, entendeu? Eu já tinha entendido bem o negócio, né? Claro, a gente sempre acha que entendeu bem, mas a gente está sempre aprendendo, né? E aí eu fechei uma parceria com uma veterinária aqui da região, que é a Geraldina. Inclusive, eu encontrei ela semana passada, 2 semanas atrás, que fui num encontro da qualidade do pescado aqui no Sindicato da Pesca aqui de Itajaí. E encontrei ela, fazia anos que eu não encontrava ela, gente. Fazia mais de 20 anos que eu não encontrava ela. E foi maravilhoso esse reencontro. Assim, foi muito legal. Um beijo, Geraldina. Beijo, né? Muito legal esse nosso reencontro. Mas, enfim, naquela ocasião, eu fechei uma parceria com ela, de que eu ia aplicar o treinamento para os colaboradores, e em troca ela ia me deixar participar das operações ali, né, acompanhar o dia a dia de um controle de qualidade. E eu recém tinha saído de um laboratório de análise de alimentos, do Ministério da Agricultura também, onde eu tinha aprendido a fazer análise de coliformes, tá? Então, eu tinha contato com o laboratório ainda, né, preparei umas plaquinhas de Petri. E para quem não sabe, plaquinha de Petri, aquelas plaquinhas de laboratório, assim, com meio de cultura, e fiz assim, um funcionário, ele vinha, agora põe a mão aqui, colocou os dedinhos lá, separa a plaquinha, agora vai lá, lava a mão, bem rapidinho, lavou a mão rapidinho, colocou os dedinhos, separei a plaquinha. Daí agora você lava a mão e passa álcool gel e vem aqui e põe os dedinhos. Eu falei, daqui uma semana eu volto para trazer para vocês qual que é o resultado. E, gente, o resultado foi, tipo assim, ó, impressionante, né? Porque é muito legal quando você demonstra na prática aquilo que você está pregando na teoria. Então, eu trouxe as plaquinhas de Petri para eles, todas, quando não lavou a mão, com culturas muito mais... cresceu muito mais culturas de coliforme, né? E foi muito legal, assim, a dinâmica que a gente fez, como a gente atingiu. Foi a minha primeira vez fazendo treinamento, então era tudo novo, era tudo muito novidade, muito novo, né, assim, para mim. E foi uma experiência incrível, assim, foi muito legal. E depois encontrar a Geraldine, depois de 20 anos, nossa, foi mágico. Foi mágico. E ela falou assim, olha lá, minha princesinha da expressão querida, né? Foi muito legal. E desde então, eu aplico treinamentos a cada 6 meses para os meus colaboradores, né? Quando falo para os meus, gente, a minha equipe dentro das empresas que eu atendo, né? Dentro dos meus clientes. Mas eu falo que são meus, porque eles são meus mesmo. Meus colaboradores, a cada 6 meses, eu estou tendo que reinventar um novo treinamento, pegar alguma técnica nova e fazer alguma nova dinâmica. E é muito legal também como a gente tem que sair da nossa zona de conforto
para estar aplicando novas metodologias, principalmente para aqueles que já estão anos na empresa, né? Para você se tornar atraente. Então, é muito interessante isso. Voltando aqui, né? Que eu dei uma devagada geral. Então, planejar, executar, registrar, lista de presença, contendo tema, data, responsável por aplicação, a pessoa que recebeu, o cargo dela, tá? E os temas que foram abordados. E depois a eficácia, comprovação de eficácia, através de um questionário, de uma prova, de um quiz, alguma coisa que a pessoa tem que responder que esteja relacionado lá com o que você aplicou no treinamento, né? Para ela saber que você saber que ela escutou, que ela entendeu o que você está falando. Gente, guarda essa frase. Essa frase é muito importante aqui na inspeção, tá? Se não tem evidência, não aconteceu. Se não tem evidência, não aconteceu. Não adianta. Não aconteceu. Tá? Então, evidência é tudo na auditoria. Tudo. Tá? Agora nós vamos falar sobre alguns erros que mais aparecem na auditoria. Treinamento sem registro, registro sem conteúdo, conteúdo sem relação com a rotina de trabalho, assim, conteúdo aleatório, treinar só quando tem auditoria e funcionário que não sabe responder. O auditor percebe quando o treinamento é só no papel. Ele percebe, gente, tá? Porque ele vai perguntar para o colaborador como que está funcionando, né? E ela te treinou, ela te explicou sobre isso? E como que ela te explicou? E daí o cara gagueja. E aí? E aí você faz o quê? Pior é quando você treina e ele não sabe responder. Então, faça esse exercício de treinar e depois perguntar para ele, né? Fazer como se fosse um fiscal, para saber se realmente aquele treinamento ele captou, né? Ele conseguiu absorver o conteúdo que você está repassando, tá? Mas assim, treinamento sem registro não aconteceu. Treinamento zerado. Registro sem conteúdo, ninguém sabe o que foi aplicado. Ninguém sabe o que foi aplicado. Treinamento sem assinatura também não é treinamento. Não adianta. E funcionário que não sabe responder não foi bem treinado por você. Tá? E o treinamento, gente, ele faz parte de um sistema que está ligado diretamente às boas práticas de fabricação, aos procedimentos operacionais padrões, ao APPCC, auditoria, plano de ação. Empresa organizada tem cronograma de treinamento. Cronograma de treinamento, tá? E quem achar que faz sentido isso que eu tô falando, deixa um joinha aqui para mim nos comentários. Deixa um joinha aqui nos comentários para mim, que eu vou saber que vocês estão acompanhando. Que vocês estão me acompanhando. Agora eu vou dar algumas dicas para quem é RT ou quer começar a atuar como responsável técnico. Algumas dicas de treinamentos, né? Que você pode aplicar nos seus colaboradores, tá? Se você quer começa organizando treinamentos básicos. Isso aí, Clara. Boa, Clara. Obrigada. Começa organizando treinamentos básicos. Por exemplo, de higiene pessoal, de limpeza, de procedimentos, tá? De organização. Aquele basicão mesmo, né? Basicão. Inclusive, até os auxiliares da qualidade devem ser treinados quanto à maneira de monitorar. O que ele tem que monitorar? Gente, todo mundo tem que ser treinado. O pessoal da compras tem que ser treinado para que, quando vai fazer uma compra, analise se a empresa pode atender, né, se aquele insumo, embalagem, produto pode ser usado para fins de alimentos. E se tem um cadastro de fornecedores, né? Se tem CNPJ,
se tiver algum órgão de fiscalização, se ele tem registro, que ele é registrado naquele órgão, se tem registro do produto, enfim, né? Aí o pessoal lá da operação vai ser treinado com outras boas práticas de fabricação. O teu monitor vai ser treinado como que ele avalia, como que ele faz as verificações, monitoramento, as verificações e registro na planilha. O pessoal da documentação vai ser treinado quanto à documentação. Então, cada setor tem o seu respectivo treinamento que deve ser aplicado. Gente, treinamento bem feito evita problema antes de aparecer. Tá? Antes de aparecer, treinamento bem feito evita problema antes dele aparecer. Esse é o famoso PPCC aplicado na prática, na veia, né? É analisar o perigo crítico, estabelecer pontos de controle, né? Métodos de controle e capacitar os seus colaboradores para executar esses procedimentos de controle. Mas tudo isso que eu falei agora não vai valer de nada se não tiver uma planilha de registro. Não estiver comprovando que você aplicou aquele treinamento. Faz sentido para você? Faz sentido para você aqui no YouTube? Faz sentido? Faz, né? E a Clara está perguntando aqui, ó, Fran, qual a diferença entre o treinamento de boas práticas e o de manipulação higiênica dos alimentos? Os dois são exigidos pela RDC 216, como se fossem coisas diferentes, mas não entendo a diferença. Olha, as boas práticas, eu dou tudo junto, tá, Clara? Para mim não tem diferença, não, tá? Mas assim, ó, eu acredito que as boas práticas é dos funcionários, né? E a manipulação higiênica dos alimentos são os procedimentos executados. Então, quando eu falo boas práticas dos funcionários, é uniforme, carteira de saúde, asseio pessoal, evitar o uso de adornos, unha, né, cílios, e assim por diante. E o de manipulação higiênica dos alimentos é se você lava o frango, né? Aquela coisa toda, entendeu? Como que você higieniza uma salada, né? Como que você limpa os equipamentos, né? Como que você faz o controle de facas, o controle de tábuas. Tá? Então, são os procedimentos aplicados. Tá? Então, são coisas iguais, mas diferentes, né? São conceitos parecidos, mas procedimentos diferentes, tá? Mas eu sempre dou os dois juntos, gente, porque uma coisa tá ligada à outra, né? Uma coisa tá bem ligada à outra, tá? Tá bem ligada à outra mesmo. Então, se você quer começa com treinamento básico. O boas práticas de fabricação, né? No caso, a higienização dos alimentos, manipulação manipulação higiênica dos alimentos, questão de procedimento, questão de. Daí cada setor vai ter a sua particularidade, né? A parte do setor lá fiscal, eu vou treinar eles quanto à documentação. Ó, tem que ter nota fiscal, e tem que, junto com a nota fiscal, tem que ter a certificação sanitária, né? Ou, se for animal vivo, tem que ter a GTA, entendeu? Tem que ter documentação. A parte da higienização de quem compra vai ser a questão dos produtos de limpeza. Ó, tem que ter ficha técnica, tem que ter cadastro de fornecedor. Daí a questão da limpeza, pessoal da limpeza, como que usa esse produto, como que eu diluo, que EPI que eu tenho que usar. Aí a parte dos monitores da qualidade, como que verifica, como que monitora. Então, tudo isso, cada recomendação que você passa, registra. Registra, porque de nada vai adiantar você fazer tudo isso se você não registrar. Tá? De nada vai adiantar. E, gente, treinamento operacional não é burocracia. É o que garante que o sistema funcione na prática. Porque empresa que treina bem tem menos não conformidade, menos problema e mais segurança. Tá? E o RT, que organiza treinamento, mostra profissionalismo.
Profissionalismo. Gente, ó, como eu faço para organizar os treinamentos, né? Então, quando tá para vencer qualquer treinamento, seja ele anual, semestral, eu coloco lá no começo do mês da minha agenda, no começo do mês, um lembrete, que aquele mês eu tenho que dar treinamento. Tá? Se vencer, tipo, no começo do mês, eu coloco no mês anterior. Por quê? Porque eu preciso organizar com a produção, eu preciso organizar lugar, eu preciso organizar material de aplicação, eu preciso organizar material didático, eu preciso organizar lista de treinamento, eu preciso organizar várias coisas. Então, né, preciso organizar o meu treinamento, né? Meu treinamento. Então, eu preciso organizar. E, inclusive, quem quiser um treinamento, me chama no direct, que eu tenho alguns. Eu posso oferecer um treinamento gratuito para vocês, tá? Então, quem tiver interesse, me chama no direct que eu posso oferecer para você um treinamento completinho de boas práticas de fabricação, tá? Então, eu preciso organizar. Então, eu já marco na minha agenda pelo menos uns 30 dias antes, para eu conseguir organizar tudo isso, né? Para que com tranquilidade, né, gente? Isso que eu tô falando. Porque senão vira aquela correria. Ah, meu Deus, vai vencer treinamento, tem que fazer amanhã, senão vai vencer. Treinamento vencido é treinamento que não é dado. É não conformidade, certo. Não conformidade, certo, na auditoria. Olha, o que eu trouxe para vocês é isso. Tá? Dúvidas? Vamos lá. Dúvidas, gente. Dúvidas. Aqui no YouTube, a Maria Clara estava aqui. Aqui no Instagram, bastante gente entrou e saiu. A Tássia, querida. Seja bem-vinda, Tássia. A Mari também. Hein? A Maria estava aqui, querida. Maria, obrigada, hein? Todos os canais de comunicação, ó, gratidão. Quem não se inscreveu ainda, gente, no meu canal do YouTube, se inscreve lá, né? Porque tem vídeo novo, tem 2 vídeos novos por semana. Toda semana eu tô soltando 2 vídeos novos, tá? Tá muito legal. Ai, cheguei atrasado, querida. Viu? Fica salvo, gravado no YouTube, tá? Aqui no Instagram não, mas lá no YouTube fica. Ah, então quem quiser ver, corre lá pro YouTube que você vai ver essa live. Gente, dúvidas? Obrigada, Clara. Adorei, parabéns pela aula. Ai, querida, maravilhosa. Cadê meus coraçãozinhos? Coraçãozinho. Aí, ó, adoro. Gente, é isso. Adoro sua didática, querida. Obrigada. Ai, eu tento, né? Eu gosto tanto desse. Me faz tão bem, sabia? Transbordar meu conhecimento. Que eu faço, eu não me canso de fazer, sabia? Eu não me canso de fazer. Daí, esses dias, eu estava conversando lá na minha família, nós estávamos conversando assim, ó, que a gente falava que a gente queria ser quando crescer, né? E eu era professora, sabia? Sempre professora. Eu demorei 40 anos para retomar isso na minha vida, que é uma coisa que me dá muita satisfação. E, nossa, ver o desenvolvimento de vocês, né? Eu vibro com a vitória de vocês acompanham aqui que eu estou sempre postando. Nossa, consegui mais um cliente, consegui fechar aquele cliente, deu certo aquele treinamento, deu certo aquele registro de produto. Eu vibro com vocês e eu acho que conhecimento não compartilhado de nada vale. De nada vale. Porque o que mais vai ficar, né, nesse mundo, ai meu Deus dos cabelos, o que mais vai ficar nesse mundo todo é a forma como as pessoas se veem, ou bem, assim, que impacto que você causou nas pessoas, né? Qual foi o impacto que você causou nas pessoas? Quando elas cruzaram com você, ou quando elas encontraram com você, qual foi a sensação? E eu quero deixar muito, muito conhecimento aí para o mundo. Para que, né, eu tenho alunas que falam assim, nossa, eu comecei por causa de você. Eu já queria desistir. Eu tenho a Fábio Barbosa que fala, eu queria desistir da veterinária. E você não deixou, e hoje eu sou muito agradecida, gente. Isso não tem preço. Por isso que eu venho aqui toda semana, eu gravo no YouTube. Às vezes, por enquanto, eu não estou ganhando o suficiente, mas eu estou me esforçando muito, porque o prazer que me dá, eu quero impactar mais e mais e mais pessoas. Cada vez mais pessoas, que a minha vida seja válida para isso. Essa é a minha contribuição para o mundo.
Essa é a minha contribuição para o mundo, compartilhar. E às vezes, eu conversando assim, né? Eu estava conversando com um aluno ele ainda não é meu. Quer dizer, todos vocês são meus alunos, né? Mas ele ainda não é meu aluno oficial. Mas ele, olha, eu estou querendo migrar para a inspeção, o que você acha? Como que eu faço? Eu falei, olha, é assim, é com responsabilidade técnica, é com assessoria, com consultoria. Esse combo de serviço vai te dar um faturamento de 10 mil. Eu falei, te ajudei. Ele falou, meu Deus, você me abriu um leque impressionante. E é uma coisa tão comum para mim, entendeu? Que uma coisa que é comum para mim, é natural, faz parte do meu dia a dia, para outras pessoas impacta de uma maneira. E uma virada de chave, gente, muda a sua vida. Muda a sua vida. Eu acredito muito no conhecimento. Tanto que eu gasto rios de conhecimento, entendeu? Eu gasto rios investindo em conhecimento para que eu fique melhor, entendeu? Para eu compartilhar de uma forma melhor meu conhecimento com vocês, entendeu? Termina a live aqui, eu vou abrir minha aula, estou fazendo um curso, sei lá, de 200 horas. E aí eu vejo que eu estou com 15% que eu assisti. Toda vez que eu abro, assim, nossa, 15%. Mas vamos lá. Daí eu me lembro que no ano passado eu comecei a fazer um curso também, que são 80 vídeos de 3 horas cada um, tá? Que eu quero, né? Para eu conseguir fazer uma dinâmica, eu preciso assistir todas essas aulas. E eu comecei a assistir em novembro de 2025. E eu me lembro, nossa, 3%. De repente, 15%. De repente, hoje eu já estou com 89% concluído. Sabia? 89%. Orgulhosa de mim. Mas é todo dia. É todo dia. É o poder do todo dia. Nem que seja 5 minutos. Mas eu não falto um dia. Eu sou muito disciplinada, gente. Muito. Porque o poder da constância a longo prazo é um poder que vocês não têm noção. Então, o que vocês querem para a vida de vocês, tá? O que vocês querem para a vida de vocês, façam todo dia. Todo dia. E olha, eu tenho várias coisas que eu implementei na minha rotina que não fazia parte da minha rotina. Academia, não comer glúten, parar de beber, entendeu? Eu tenho várias coisas e assim, e tudo foi um processo. Não pense que, hoje acordei, nossa, que delícia, quero ir para academia. Gente, nunca é assim. Hoje eu já consigo, tá mais no automático porque eu já implementei. Mas assim, durante muito tempo foi uma treta atrás da outra. Uma treta atrás da outra. E eu tenho umas que eu ganhava, lá no começo a maioria eu perdia. De repente eu comecei a ganhar. E hoje já é vitória garantida. Entendeu? Mas assim, não desista. Não desista. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Pega o curso lá, assiste todo dia um pouquinho. Pega uma aula, assiste todo dia um pouquinho. Uma live, um pouquinho. Vai consumindo um pouquinho. De repente, quando você vê, tá tão natural para você aquela terminologia, entendeu? Você conversar com aquele cliente que isso já faz parte da tua vida. Você primeiro precisa ser, para depois você ter, né? Aquela pirâmide do primeiro você é, depois você tem. E para mim é uma satisfação aqui, né? Eu só agradeço vocês, eu agradeço a escolha de vocês por compartilhar o tempo de vocês comigo. Eu espero que cada vez que eu faço uma live aqui, eu me esforço para que esse tempo seja válido, né? Ele seja produtivo e eu consiga levar alguma mensagem, um conhecimento, uma informação, um método, uma ferramenta, alguma coisa que venha melhorar a vida de vocês. Venha melhorar. Sabe, às vezes, nossa, eu não pensei que eu pudesse fazer um treinamento gravado. Sim, você pode fazer um treinamento gravado. Entendeu? Putz, estou protelando para aplicar aquele treinamento com a diretoria que eu nunca consigo juntar todo mundo. Sim, você grava um treinamento. Para quem não sabe, abre o Google Meet, tem lá a função gravar, grava, baixa e pronto. Tá gravado, manda o link pro teu cliente. Entendeu? Porque essa é a nossa função, orientação técnica. E orientação técnica ela não vem só de forma presencial. Né? Presencial, eu digo, você estar presente no ambiente.
Vem de online, vem gravado, vem de método de dinâmicas, vem através de rios, de tudo, gente. Orientação técnica, tá? Mas só comprove que vocês fizeram, porque treinamento sem comprovação não vale de nada. Treinamento sem evidência, ó, não vale nada. Pode rasgar. E algumas vezes, dias agora, recém, passei por auditoria, que tava lá o treinamento inteiro ali, ó, gente, inteiro, e eu esqueci de assinar. Pá, essas são aquelas não conformidade boba que você toma que dá vontade de dar ali na cara, dá vontade de me bater na cara, mas eu me acolho. Agora, toda vez que eu faço um treinamento, o que eu faço? Eu confiro se eu assinei. Por quê? Porque eu tomei uma não conformidade lá atrás, entendeu? Que poderiam ter sido muito menores se eu tivesse mais atenção. Que eu sei que eu sou uma pessoa desatenta, eu tenho essa notícia. Então, eu tento trabalhar essa minha habilidade para que eu venha aperfeiçoar cada dia mais. Certo, gente? Dúvidas? Eu vi que entrou gente, que a Isa entrou, o Thiago entrou, o Luiz entrou. Tudo bem? Aqui no YouTube também. Carlos entrou, Marcos entrou, Ana entrou. Dúvida, gente? Vamos lá. Dúvidas, sugestões, comentários? Dá um joinha quem gostou. Dá um joinha quem gostou. Né? Toda quinta-feira, às 18 horas, tem live, tá, gente? Toda quinta-feira, às 18 horas, tem live aqui. E eu estou estudando ainda, quando eu falo que eu estou estudando, já está quase solidificado dentro de mim. Que eu vou começar a dar aulas gratuitas pelo YouTube. Gratuitas não, fechadas, né? Gratuitas, mas fechadas. Não é aberto, não é uma live, assim, qualquer um quando entra. Tem que ter um link para entrar. Todas as segundas-feiras, para a gente começar a semana com o pé direito. Entendeu? Então, acho que toda segunda-feira à tarde, ali final de tarde, eu vou estar fazendo uma aula. Daí eu só vou precisar ver como é que eu vou colocar todo mundo num grupo. Eu tenho essa dificuldade porque, assim, ó, tem essas pessoas de tigrinho que entram em grupos e ficam anunciando, gente. Aff, vocês acreditam que a gente se incomoda com isso? Então, eu não posso publicar um link de um grupo no Instagram ou numa rede social, tem que ser uma coisa mais privada. Eu não sei como que eu vou fazer isso, eu só estou acertando essa dinâmica, tá? Até se tiver alguém aí com alguma ideia, eu vou dar toda segunda-feira uma aula fechada sobre algum tema diferente, né? Como hoje foi treinamento, semana passada foi serviços, precificação, consultoria, a gente vai devagar e que tem bastante tema para ser falado na inspeção de alimentos, né, na parte de segurança dos alimentos. Certo, gente? Obrigada. Ana, vai ser demais mesmo, né? Eu adoro fazer o que eu mais gosto e vocês também. Todo mundo se beneficia. Todo mundo. Certo, gente? Dúvidas, sugestões? Nada? Então eu vou encerrar a live de hoje, né? Agradecendo a presença de vocês, eu espero que tenha sido válido a escolha que vocês fizeram, né? De uma ferramenta, uma informação, um conhecimento, e que vocês saiam daqui transformados, melhores do que quando vocês chegaram, tá bom? Essa é minha contribuição para o mundo. Eu espero que tenha sido válido e a gente se vê pelas redes sociais. Um beijo grande, fiquem com Deus. Até mais. Até mais. Opa. Encerrar.